Então, agora a gente vai trabalhar com filas que tem mais do que um centro de atendimento, mais do que um servidor. E, nesse caso, a gente vai considerar servidores idênticos e paralelos. Então, a gente está utilizando uma única fila e ela vai ser subdividida, os clientes serão atendidos em 2 servidores em paralelo, e não em série. Em série não vai adiantar em nada. A gente já viu, por exemplo, o exemplo do drive-thru lá, das redes de fast food. A gente tem, geralmente, 3 servidores. Um que anota o pedido e passa para a cozinha, um que cobra e um que entrega o pedido. São 3 servidores, porém, em paralelo. Desculpe, em série. Em série não adianta nada, porque você não consegue cruzar ali e um ultrapassar o outro. Então, aqui a gente vai ter agora C servidores em paralelo. C servidores considerados idênticos, né? Exercem a mesma função e em paralelo. Obviamente, todas as contas vão mudar e algumas ficam muito mais complicadas do que eram antes. Por exemplo, o fator de utilização do sistema, o RO, para analisar se o sistema está sobrecarregado ou não, está sob controle ou não. O RO não mudou muito, ele fica sendo lambda sobre C, que é o número de servidores, vezes μ. A única diferença é que antes o C era igual a 1. Ok. Distribuição no equilíbrio, quando RO menor que 1, principalmente. Não, desculpe. Distribuição no equilíbrio, quando a gente faz o tempo tender a mais infinito. Para o ρ igual a menor que 1, a gente tem a segunda equação aqui. Então, para o ρ maior que 1, a gente tem a probabilidade do sistema estar vazio é igual a 1 dividido pelo somatório, e aí, quando entra somatório, fica complicado. Somatório de n começando em 0, indo até c menos 1, ou seja, o número de servidores menos 1, do lambda elevado a n, dividido por μ elevado a n sobre n vezes n fatorial, mais lambda c, ou lambda elevado a c, melhor dizendo, dividido por μ elevado a c, vezes c fatorial, vezes um segundo somatório. Aqui eu só mudei o n para não confundir esse somatório com esse, tá, pessoal? Mas só mudei o n. Poderia jogar um i ali. Um i acho que não ficaria legal, mas uma outra letra, um m. Então, vezes o somatório de n', começando em 0 e indo até mais infinito. Vejam que esse é limitado e esse é um somatório infinito. De ρ elevado a n'. Então, esse aqui é complicado. Quando ele sai do controle, as contas já ficam muito complicadas de se calcular. Quando ele está no controle, ou seja, ρ é menor que 0, é um pouquinho mais simples. Não muito mais simples, mas é um pouquinho mais simples. Então, a probabilidade do sistema estar vazio é igual a 1 dividido pelo somatório de n começando em 0 e indo até c menos 1. Então, se c menos 1 é o número de servidores menos 1. Do quê? Do número de servidores c vezes o ρ, isso elevado a n, dividido por n fatorial. Mas, lembrando, o somatório acaba aqui. Esse aqui não faz parte do somatório. Mais c vezes ρ elevado a c, dividido por c fatorial, vezes 1 sobre 1 menos ρ. Então, é uma conta bem mais complexa do que era antes. Beleza? Lembrando que tem que desenvolver esse somatório. Se eu tenho 5 servidores, então o meu somatório começa em n igual a 0 até 5 menos 1, 4. Então, tem que fazer uma soma para n igual a 0, mais uma soma para n igual a 1, mais para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, até n igual a... Ou, finaliza no n igual a 4. Ok? Então, fica mais complexo. E o PN, né, a gente tem 2 equações. Para quando a gente tem até 1 antes do número de servidores, a gente usa essa primeira equação. Então, se o nosso N vai até 1 antes do número de servidores, fica sendo C vezes ρ elevado a C, dividido por N fatorial, vezes o P0, probabilidade de estar vazio. Aí, se passa do C ou mais, então, se o nosso C é igual a 5, se o N chegar, se eu quero calcular o 6, 6 é maior do que 5, então eu uso a segunda. Então, é C elevado a C, multiplica ρ elevado a N, dividido por C fatorial, vezes P0. Então, uma conta, são subdivisões. Se o meu C é 5 e o meu N é 2, eu uso a primeira. Porque, N começa em 1, 2, 3, 4 até 5, no melhor, até 4, que é C menos 1. E o meu N está valendo 2 apenas. Então, eu uso a primeira. Se o meu C é 5 e o meu N é 6, eu uso a segunda, porque o C é igual a 5, 6 está aqui. Então, é meio complexo, não complexo, mas é mais complicadinho para poder utilizar as probabilidades. 3. O número médio de usuários no sistema, também tem a equação geral do sistema,
o número médio de usuários no sistema é Rho vezes C, mais Rho vezes C ou C vezes Rho, dá na mesma, elevado a C vezes Rho, dividido por C fatorial, que multiplica 1 menos Rho elevado ao quadrado, vezes a probabilidade do sistema estar vazio. Esse essa é a média de usuários no sistema geral. A média de usuários em serviço, C vezes Rho. A média de usuários na fila, C vezes Rho elevado a C, vezes Rho, fora, né? Dividido por C fatorial, vezes 1 menos Rho ao quadrado, vezes P de zero. Vejam que essa equação aparece aqui atrás e aqui nos três, na verdade. Aqui só muda um lambda aqui. Tempo médio no sistema. Rho vezes C dividido por lambda, mais, mesmo quociente daqui. C vezes Rho elevado a C, vezes Rho, dividido por C fatorial. Vezes lambda, vezes 1 menos Rho, tudo isso elevado ao quadrado, vezes P0. O tempo médio na fila, lembrando, L é o número de usuários, tanto na fila, sistema ou serviço, e W é o tempo na fila, sistema ou serviço. Tempo médio na fila, já que é WQ, C vezes Rho elevado a C, vezes Rho, dividido por C fatorial, vezes lambda, que multiplica 1 menos Rho, elevado ao quadrado, vezes P0. Então, em tese, são muito parecidas as contas, né? Uma está somando alguma coisa, a outra está dividindo acrescenta um lambda dividindo. Na hora de fazer o cálculo, é bem tranquilo, porque você só vai manipulando as equações já utilizadas. E são várias equações, só que a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações que a gente pode vir a utilizar. Só por mudar, na verdade, anteriormente também tinha 8, tinha uma a menos apenas. Okay? Aí tinha da variabilidade, também da variância, mas a gente não utilizou em caso algum. No exemplo 1, se em um determinado dia, o exemplo 1 que a gente já fez agora há pouco, se em um determinado dia em que existam 2 atendentes, ou seja, 2 servidores, atendentes, né, simultâneos, em paralelo. Em vez de apenas um, determine, letra A, qual a probabilidade de o sistema estar vazio? Letra B, qual o número médio de carros no drive-in, ou seja, no sistema, desculpe. E qual o número médio de carros na fila? Então, o número médio de carros é o E de L, e na fila, E de LQ. C, qual o tempo médio de permanência no drive-in, melhor dizendo? E de espera na fila, então, tempo médio de permanência, EW, e na fila, EWQ. Letra D, qual a probabilidade de haver 2 ou mais carros em fila ou serviço, ou seja, no sistema, no drive-in? Ok? Vamos lá. Basicamente as mesmas perguntas, só que agora usando 2 servidores, 2 atendentes. Só isso que muda. Infelizmente mudaram todas as contas. A gente vai utilizar contas mais complexas agora. Então, letra A. Relembrando os parâmetros que a gente utilizou, lambda igual a 10, mi igual a 15, Rho, agora mudou o Rho, por quê? Porque tem 2 servidores, então aumenta a capacidade, certo? Então fica lambda dividido por C vezes mi, dá lambda dividido por 2 vezes 15, 1/3, 0,3333, menor que 1. E C igual a 2. Qual a probabilidade do sistema estar vazio? Tem que pegar a equação do sistema vazio, só que com mais do que um centro de atendimento. Essa daqui, ó. P de 0 é igual a 1 sobre somatório de n começando em 0 e indo até C menos 1. Já que o C vale 2, então 2 menos 1, tá aqui, ó. De C vezes Rho elevado a n, n para cada um somatório. Então, já que o somatório começa em 0, n é igual a 0, daí no próximo, n igual a 1. Sobre n fatorial mais C vezes Rho elevado a C sobre C fatorial vezes 1 sobre 1 menos Rho. Como eu falei, ó, C vale 2, tá aqui, ó. C vale 2. Então, eu já coloquei no lugar desse C. 2 menos 1, que é 1. 2 vezes 0,3333 elevado a n, não dá para colocar ainda, porque a gente tem 2 termos, né? O 0 e 1, sobre n fatorial, mais 2 vezes 0,3333 elevado ao quadrado, dividido por 2 fatorial, vezes 1 sobre 1 menos 0,3333.
Então, aqui, ó, somatório do n começando em 0 indo até 1. Então, vai ser 0 para n igual a 0, mais para n igual a 1. Então, 2,3333 dá 0,6666. Elevado a n sobre n fatorial, mais 0,6666 ao quadrado sobre 2, vezes 1 sobre 0,6666. Opa, 66,67. Então, desenvolvendo o somatório aqui, vai ser n igual a 0, esse primeiro termo, só que 0,6666 elevado a 0 dá 0, e o fatorial de 0 é 1. Então, desculpe, elevado a 0 é 1, e o fatorial de 0 é 1. 1 sobre 1, 1. Mais 0,6666 elevado à primeira é 0,6666, dividido por um fatorial que é 1, 1. Então, 0,6666. Mas aqui tem que fazer a multiplicação. 0,6666 ao quadrado dividido por 2, vezes 1 sobre 0,6667. Fazendo essa conta e esta conta aqui, a gente tem 1, como eu falei, né? Esse aqui elevado a 0 é 1, dividido por 1, 1. Esse elevado a 1 é ele mesmo, dividido por 1, ele mesmo. Esse aqui vai dar 0,2222, vezes essa divisão aqui dá 1,4999. Fazendo toda essa conta, dá 50%. Então, probabilidade para os mesmos parâmetros do exemplo 1, porém com 2 centros de atendimento lá no fast food, ele tem 50% de chance de estar vazio ainda. Beleza? Próximo. Letra B. Qual o número médio de carros no drive-in, no sistema, e o número médio de carros na fila do drive-in? Então, no drive-in, o número médio é E de L. E de L é Rho vezes C, mais C vezes Rho, ou Rho vezes C, elevado a C, vezes Rho, dividido por C fatorial, que multiplica 1 menos Rho elevado ao quadrado, vezes P de 0. P de 0 a gente acabou de calcular que é o 0,05003. Então, Rho 0,3333 vezes 2, que é o C, mais 2 vezes 0,3333 vezes 2, vezes 0,3333. Tudo isso dividido por 2 fatorial, que multiplica 1 menos 0,3333 elevado ao quadrado. Ok? Vezes o P0, para não esquecer, que é 0,50003. Fazendo essa conta, dá 0,7499, 0,75. Então, o tempo médio no sistema, no drive-in, 0,75 horas. Aí, segunda parte. O número médio de carros na fila. Então, é o ELQ. ELQ é o C vezes Rho elevado a C, vezes Rho, dividido por C fatorial, que multiplica 1 menos Rho elevado ao quadrado, vezes P0. Então, 2 vezes 0,3333 ao quadrado, vezes 0,3333, dividido por 2 fatorial, que multiplica 1 menos 0,3333 também ao quadrado, vezes a probabilidade do sistema estar vazio, 0,50003. E aqui dá 0,083333, não, desculpa, 3331. C. Qual o tempo médio de permanência no drive-in e o tempo médio de espera na fila? Então, de permanência no drive-in, que é o sistema completo, é o E de W. Então, E de W é Rho vezes C, dividido por lambda, mais C vezes Rho elevado a C, vezes Rho, dividido por C fatorial vezes lambda, vezes 1 menos Rho elevado ao quadrado, vezes P0. Então, essa primeira fração dá 2 vezes 0,3333 dividido por 10, mais 2,03333 vezes, né, 0,3333 elevado ao quadrado, vezes 0,3333 apenas, dividido por 2 fatorial, vezes 10, vezes 1 menos 0,3333 elevado ao quadrado, vezes 0,5003. 003. Fazendo essa conta, a gente tem que tempo médio de permanência no drive-in é 0,075 horas. Aqui eu falei em horas, mas não faz sentido nenhum, porque a quantidade, né, de carros, não faz sentido falar horas. Então, 0,075 horas. E o tempo médio na fila é o EWQ, que é C vezes Rho, elevado a C vezes Rho, dividido por C fatorial, vezes lambda,
multiplica 1 menos ρ elevado ao quadrado, vezes P0. Substituindo, C vezes 2 vezes 0,3333 elevado ao quadrado, vezes 0,3333, dividido por 2 fatorial, vezes 10, vezes 1 menos 0,3333 ao quadrado, vezes 0,50003. Fazendo essa conta, o tempo de espera na fila é de 0,008 horas. Dá menos de 1 minuto. Beleza? Letra D, para finalizar, se não me falha a memória. Qual a probabilidade de haver 2 ou mais carros em fila em serviço, ou seja, no drive-in? 2 ou mais, é a mesma ideia do exemplo 1. Então, a probabilidade de 2 ou mais é a mesma coisa que a probabilidade de, a mesma coisa que 1 menos a probabilidade de menos que 2. Ou seja, 1 menos a probabilidade de 0, mais a probabilidade de 1. A probabilidade de 0 já calculamos, é 0,50003, certo? Aqui, ó, a probabilidade de 0 mais P de 1. 0,50003. Mas aqui, como é 1 é menor que C. Então, é essa primeira equação que a gente usa aqui, ó, voltando um pouquinho. Esta primeira equação que a gente usa, porque N é 1 menor que C. Então, usa a primeira. C2. Aqui. Então, a gente usa a primeira, que é C vezes ρ elevado ao quadrado, dividido por N fatorial, vezes P0. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter assim, ó, conta do parênteses, 1 menos 0,72, 22, que dá 0,2778, ou seja, 27,78% de chance de terem 2 ou mais carros no sistema, fila ou serviço.